Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as reações entre ácidos e bases. Já falamos sobre ácidos, já falamos sobre bases e hoje vamos falar um pouquinho sobre a reação entre eles, tá? E vamos falar um pouquinho sobre pH, ok? Então vamos lá. A reação entre um ácido e uma base é chamada reação de neutralização. Vocês perceberam que em várias situações, nas aulas anteriores, nos slides anteriores sobre ácidos e bases, a gente viu que uma das aplicações de uma base era neutralizar um ácido, como por exemplo os antiácidos estomacais, leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, né? Por que as bases têm essa propriedade de neutralizar a ação dos ácidos? Ou, por exemplo, se há um acidente com um caminhão que está transportando ácido sulfúrico e ele vira na beira da estrada, derramando o ácido ali na vegetação, o que o bombeiro vai fazer é jogar uma base primeiro ali em cima para tentar neutralizar a ação daquele ácido. Então, por quê? Como que a gente explica quimicamente que ácidos e bases se neutralizam, né? O ácido, dentro da definição de Arrhenius que a gente viu, ele é aquela substância que ioniza liberando o íon H+, enquanto que a base é aquela substância que a gente viu que em água dissocia liberando o OH-. Então, quando eu tenho juntos um ácido que libera H+, e uma base que libera OH-, o H+ do ácido e o OH- da base vão formar água. E o ânion não metálico desse ácido com o cátion metálico dessa base vão se juntar e vão formar um sal. Então, reação de neutralização, isso vai ser importante quando nós formos estudar os sais, é toda reação entre um ácido e uma base e vai gerar como produto sal e água. Se o H+ do ácido é que fazia com que ele tivesse determinadas propriedades, se o OH- da base é que fazia com que ela tivesse determinadas propriedades, determinadas características, e quando eu junto um com o outro, esse H e esse OH formam água, eu vou então minimizar esses efeitos que o ácido tinha enquanto sozinho em água ou que a base tinha enquanto sozinha em água. Tudo bem? Lembrando sempre que tudo aqui está em meio aquoso. Essa neutralização, ela pode ser total, ela pode ser parcial, eu posso ter que fazer análises entre como que isso se dá, se ela se dá por completo ou não, considerando a força de cada ácido, de cada base envolvida. Então é óbvio que se eu tenho um ácido muito forte e uma base muito fraca, não é a mesma coisa que eu tentar neutralizar um ácido forte com uma base forte. Ou se eu tenho uma tonelada de ácido, vou botar umas gotinhas de base, então a quantidade e a força vai ter que ser levada em conta. Aqui a gente não vai entrar nesse mérito, tá bom? Mas se a gente fosse analisar bem aprofundadamente, teria que ver isso aí. Outra coisa importante que a gente tem que conhecer em relação a ácidos e bases é o que a gente chama de pH. pH é a sigla para potencial hidrogeniônico, ou seja, corresponde à concentração, quantidade por volume, quantidade por espaço ocupado. Tudo bem? A concentração de alunos lá na escola nesse período de pandemia está zero. A concentração de alunos lá na escola no dia do provão é altíssima. A concentração de alunos lá na escola no primeiro horário da segunda-feira não é muito boa, não. Tudo bem? Concentração, quantidade por espaço ocupado. Então, pH é a concentração de H+ na solução. Quanto mais forte for o ácido, mais H+ foi liberado na quebra, na ionização, na quebra da ligação covalente. Então, maior a concentração de íons H+. Mas maior vai ser o pH? Não. Vamos explicar por quê. É uma função logarítmica, tá bom? Logaritmo negativo. Então vai dar uma relação inversa aí. Vamos por partes. A escalinha de pH, talvez vocês já conheçam. Por quê? Porque tem um aquário em casa e aí tem um medidor de pH para ver se a água está com uma acidez adequada para os peixinhos, ou tem uma piscina
que a gente tem que colocar cloro. O cloro na água forma um ácido clorídrico, então eu tenho que colocar o cloro, porque esse ácido vai matar bactérias, né? Vai preservar de doença, mas também não pode estar com uma acidez muito exacerbada, porque senão vai começar a irritar minha pele quando eu for tomar banho de piscina. Então, eu preciso na piscina corrigir esse pH. Como? Se está muito ácido, eu ponho cal, né? Que é o hidróxido de cálcio, a barrilha, para poder neutralizar. Olha lá em quantas coisas isso está presente. Pode ser que vocês conheçam essa escala de pH, porque já fizeram o exame de urina e vem no resultado do exame o pH da urina. Pode ser que vocês já conheçam o pH, porque vocês compram um shampoo, um sabonete de pH neutro, ou o que é melhor para nós, para nossa pele, de pH fisiológico, que tenta ser o mesmo pH da nossa pele, do nosso couro cabeludo, no caso do shampoo, tudo bem? Então, assim como existe a escala de pH, que mede a concentração de hidrogênios H+, numa perspectiva pensando no ácido, existe uma escala que é a escala de pOH, que vai medir a concentração de íons OH-, pensando no caso de quem? Das bases, que segundo Arrhenius dissociam em água liberando OH-. Elas vão ser em escalas invertidas. Por que elas vão ser escalas invertidas? Pelo seguinte, ó, vou pular aqui uma coisa, por conta disso aqui, ó. A água, ela se auto-ioniza, ela é muito polar e as próprias ligações de hidrogênio nas moléculas de água fazem com que essas moléculas se quebrem. Então, sempre quando eu tenho água, eu tenho H+ e OH- na mesma quantidade. Então, sempre que eu tenho um ácido, coloquei um ácido na água, a quantidade de H+ aumenta pelo H+ que está vindo do ácido, mas tem OH- também. Sempre que eu coloco uma base na água, a quantidade de OH- aumenta pelo OH- que está vindo da base, da dissociação, mas tem H+ também. Então, eu não preciso trabalhar com as duas escalas, de pH e de pOH. Por quê? Porque eu sempre estou considerando o ácido ou a base em água. Então, sempre na água, eu já vou ter, mesmo que quantidades muito pequenas, de H+ e de OH-. Por quê? Porque a água se auto-ioniza. Parte das ligações de H e O covalentes na água se quebra. É muito pouco para cada 1 mol de água que eu tenho, o que naturalmente se quebra e ioniza em condições ambientes é algo em torno de 10 a menos 7 mol. Então, para cada 1 mol, quebra algo em torno de 0,0000001 mol. É muito pouquinho, mas tem. Então, sempre que você tem um copinho d'água, você tem uma quantidade gigantesca de H2O, mas você sempre tem um tantinho de H+ e de OH-. Por isso, eu não preciso usar as duas escalas, de pH e pOH. Seja uma base, seja um ácido que eu tenho, seja só água, eu posso medir a acidez ou alcalinidade usando uma escala só. E a mais comum é de pH. Tanto que provavelmente vocês já ouviram falar em pH e nunca ouviram falar em pOH, ok? Bom, essa escala, tanto a de pH quanto a de pOH, ela varia de 0 até 14. E ela é, como eu disse, um logaritmo negativo. Como ela é menos logaritmo da concentração de H+, vai acontecer o seguinte: quanto maior a concentração de H+, a quantidade, ou seja, mais forte o ácido, menor é o pH, porque o logaritmo é negativo, ok? Depois a gente pode fazer questões envolvendo esse cálculo de logaritmo, mas por agora eu não estou preocupada com isso. Eu quero que você pegue uma escala dessa de pH e entenda que ela vai variar de 0 até 14. Por que de 0 até 14? Porque eu estou usando a água como padrão. E a concentração de H+ na água pura é 10 a menos 7. A de OH- na água é 10 a menos 7. Eu falei para vocês que para cada 1 mol se quebra 10 a menos 7. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 14. Quando eu faço o log, dá 14. Ok? Então, não vou entrar nem nesse mérito matemático. A gente pode ver isso num exercício posteriormente. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a água pura,
o pH dela tende a ser o quê? 7. Porque a mesma quantidade é o meio. A mesma quantidade de H+, e de OH- vai dar um pH e um pOH, se eu estivesse medindo, igual a 7. Então, aqui, ó, é neutro. Qualquer valor para baixo aqui, para o pH, é ácido. Tudo bem? Então, aumentou a concentração de H+, diminuiu o pH. Quanto mais forte o ácido, menor o pH. Por quê? Porque é uma função logarítmica negativa. Quanto menor a concentração de H+, maior o pH, mais fraco é o ácido. Então, na escala de pOH, seria a mesma coisa ao contrário. Tudo bem? Valores mais altos seriam mais bases mais fracas, ou seja, mais ácidos. Só que aqui ele colocou o contrário, né? Tá vendo que aqui está o contrário? Essa aqui está vindo de 0 até 14, aqui está vindo de 14 para 0. Se eu considerar assim, quanto mais para a esquerda, mais ácido. Mas veja que no pH o valor diminui, no pOH ele aumenta. Então, para não dar confusão, nós vamos trabalhar somente com pH. Quanto mais baixo o pH, mais ácido, ok? Quanto mais alto o pH, mais básico ou mais alcalino. E se o pH der 7, o que eu tenho? Neutralidade. Seria o equivalente, por exemplo, à água pura, tá bom? Então tá aqui, ó, mostrando o que eu falei. As ligações intermoleculares entre uma molécula e outra de hidrogênio fazem com que parte das moléculas percam um hidrogênio. O hidrogênio fica para cá. Eu chamo de H+, né? Mas esse H+, não fica sozinho. Fica, na verdade, um H3 ou mais. Então, falar H+, ou H3 ou mais, é a mesma coisa. E sobra um OH-. Então, a água pura vai ter iguais quantidades, por isso que ela é neutra. Beleza? Bom, existem os indicadores de ácido e base. São coisas, são moléculas, são substâncias. Tá aqui, ó. Indicadores de pH. São substâncias geralmente orgânicas que mudam de cor, tá certo? Por reações de transferência de elétrons, dependendo do pH. A principal delas, a que a gente mais usa em laboratório, é a fenolftaleína. É uma molécula gigantesca, não vem ao caso. É um pozinho branco que dissolve no álcool facilmente, eu geralmente dissolvo numa mistura de álcool e água. E que é incolor esse líquido. Se eu coloco a fenolftaleína em qualquer substância que tenha um pH variando entre 8 e 10, fica rosadinho. Acima de 10, fica bem roxo, né? Então, posso depois colocar lá na plataforma uns videozinhos mostrando essas reações para vocês, tá bom? De indicadores. Então, se eu pingo fenolftaleína numa substância e ela fica incolor, eu já sei que não é uma base. Por quê? Porque eu sei que o pH está abaixo de 8. Pode ser um ácido ou pode ser uma substância neutra. Agora, se eu pingar e ficou rosa, significa o quê? Aquela substância é uma base. Eu posso não saber qual é, mas eu sei que é uma base. Azul de bromotimol. O nome é esse porque ele é azul, em água, e vai variando assim, ó. Tá certo? Quanto mais alcalino, quanto mais ácido, aqui, ó, tá diminuindo, tá abaixo de 7, mais amarelinho ele vai ficando. Num pH neutro ele fica esverdeado. E quanto maior o pH, quanto mais alcalino, quanto mais básica for a substância, mais azul ele fica. Então eu uso para diferenciar. Tem também o papel indicador universal e o pH-metro, né? O papel indicador universal pode ser desse tipo aqui. Ele já tem várias substâncias que foram impregnadas num papel poroso, que quando eu mergulho na substância ele muda de cor. E no próprio envelopinho, na caixinha, já tem aqui, ó, uma tabelinha, né, com gabarito para eu ver com a cor que ele ficou, qual é o pH da substância. Então, por isso são chamados de indicadores. Indicam para a gente se uma substância desconhecida é um ácido ou se é uma base. Tá? Aqui é um outro tipo de papel indicador universal, na verdade é uma película plástica, com papeizinhos colados aqui na ponta. E aqui, cada papelzinho desse tem um indicador diferente que muda de cor, que tem um ponto de viragem e um pH diferente. Então, de novo, eu tenho aqui a escala, né? E de acordo com as variações de cor, aqui está indo de 0 até 7, do outro lado vai ter de 7 até 14, eu sei o pH.
Já o pH-metro, ele tem uma bateria e ele funciona por descargas elétricas. Então, isso tudo são esses H+, que estão viajando, esses OH-, são cargas elétricas em movimento. Então, isso permite o quê? Que passe corrente elétrica. Tanto é que o ácido sulfúrico é a solução de bateria de automóvel, né? Porque permite a passagem de corrente elétrica por conta dos H+. Essa passagem de corrente elétrica num circuito eletrônico que está aqui nesse aparelhinho vai, então, pela quantidade de energia passando, me dar aqui, digitar o valorzinho do pH. Bem mais prático, mas é mais caro. Eu posso ter também indicadores que são naturais. Por exemplo, eu posso pegar o repolho roxo. O que faz o repolho roxo ser roxo são substâncias orgânicas do grupo das antocianinas. Essas antocianinas, elas reagem ganhando ou perdendo elétrons dependendo do pH do meio em que elas estão. Aqui está neutro, por isso é roxo. Mas se eu pegar o repolho roxo, bater ele no liquidificador com água e coar, ou ferver ele um pouco e tirar aquela água que vai ficar roxinha, a água roxinha é essa cor aqui. O pH, né? Só ele com a água. Se eu começo a colocar um limãozinho, um pouquinho de vinagre, substâncias que são ácidas, a cor vai tendendo para o vermelho. Se eu começo a pingar essa água de repolho roxo em um desinfetante, né, um detergente, um sabãozinho que tem características mais alcalinas, ele vai começar a vir para esse tom de verde aqui esverdeado. Outros indicadores naturais seriam o suquinho da amora, água de beterraba, água de flor de hibisco, se eu pegar as pétalas aqui, macerar, extrair o líquidozinho também altera, ok? Então, existem várias substâncias que naturalmente podem ser utilizadas como indicador. No laboratório, mais usada é a fenolftaleína, o azul de bromotimol, o alaranjado de metila, tem uma série delas, ou o papelzinho, mais usado é o papelzinho. Por quê? Porque ele não me diz só, é ácido ou é base, ele já me dá pela corzinha o valor do pH. Então a gente usa muito ele. Exemplo disso, vocês já foram a Gramado, isso aqui é o Lago Negro, né? Então aqui tem as florzinhas, né? Essas florzinhas, elas vão estar de cores diferentes, mais para o azulzinho ou mais para o vermelhinho, de acordo com o pH do solo, porque justamente faz parte da composição química dela essas antocianinas, né? Então eu vou ter as hortênsias como indicadores naturais do pH do solo. Lá no Instituto de Química na UNB tem. É que eu não achei nenhuma foto aqui na internet. Eles plantaram lá e eles vão mudando, eles vão colocando água de sabão e água com vinagre em cada uma. Então elas estão plantadas no mesmo lugar, mas uma está mais roxinha, a outra está mais vermelhinha. Então as mais vermelhinhas indicam um pH mais básico, mais alcalino. As azuisinhas indicam que o pH do solo está mais ácido, né? E aí se elas dão, aqui um pH mais ácido, Brasília, um chão normal assim, elas vão dar mais ou menos dessa cor também, porque o solo aqui é mais ácido, né? E se elas dão algo no meio ali, entre um e outro, é porque o pH está mais neutro. E aqui eu coloquei uma tabelinha com alguns pHs de algumas substâncias. Ácido de bateria, que é o ácido sulfúrico, o pH é menor do que 1, muito ácido. Suco gástrico, que tem ácido clorídrico, o pH está variando entre 1 e 3. Por isso que degrada o alimento, ajuda a digerir o alimento. Por isso que quando a pessoa, se você já viu alguém que, né, chamou o Raul aí, passou mal, botou tudo para fora, chegou aí às vias de fato, você vê que a aparência ali nem de longe é a daquela do alimento que foi consumido, porque o ácido ali, lógico, tem as enzimas também, estão degradando o alimento. Suco do limão, refrigerante tipo cola, olha como é ácido. Por isso que aquele cara que, aquela galera que já amanhece mamando a Coca-Cola da garrafa na porta da geladeira assim, vai desenvolver uma gastrite, com certeza, não tem estômago que aguente. Embora o estômago, ele aguenta, olha aqui o suco gástrico, ele aguenta um pH baixíssimo, ele aguenta uma acidez muito elevada. Só que o cara começa a tomar refrigerante o tempo todo, toma com o estômago vazio, aí é um problema, né? Porque você vai, né, tanto colocando o ácido ali, tanto que você pode começar a criar
né, uma pequena feridinha, um desgaste no tecido ali do estômago, ou do duodeno, ou do próprio esôfago, né, esse canal. Vinagre, suco de laranja ou maçã, olha lá, a maçã é um pouquinho ácida também, principalmente a maçã verde, a maçã mais madura já não é tanta. Cerveja, ó, se a gente for considerar a acidez, ela faria menos mal, no caso assim de tomar direto para o estômago, com o estômago vazio, faria menos mal do que a Coca-Cola, né? Café, chá, aí vamos vindo aqui, ó, saliva, leite, né? O leite, muita gente usa para combater a acidez, ele é levemente ácido. O negócio é que você está com acidez, é que está subindo aquele fluxo com suco gástrico aqui, dando refluxo, está subindo. Qualquer coisa que você engolir, momentaneamente vai aliviar, porque se você bebeu, se você engoliu, empurrou para baixo, né? Agora, a água do mar, é lógico que isso depende um pouco, mas já tende a ser um pouco mais alcalina, sabão, amoníaco, ó, que é o desinfetante, água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, já é um sal, mas ele tem um caráter alcalino, ok? Soda cáustica aqui já é bem forte. Então, galera, é isso. Esse é o material que foi consultado para a produção desses slides e é importantíssimo dar uma estudada em pH, conhecer, saber para que serve essa escala, ok? Por isso que vem, mede lá na tua urina, no exame de urina, porque se altera o pH indica que tem algum problema, ok? E conhecer as substâncias principais aí que são indicadoras, tá? Por hoje é isso e até a próxima aulinha.